Mesmo após sua independência, o mapa do Brasil mudou consideravelmente, aumentando e diminuindo de tamanho. Este mapa, por exemplo, de 1843, mostra a menor área que o Brasil já teve desde sua independência. Além deste mapa histórico, daqui a pouco eu quero compartilhar com vocês mais alguns mapas de como o território brasileiro poderia ser bem diferente do que conhecemos hoje. O Brasil é mesmo um país gigante pela própria natureza. Seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados o transformam no quinto maior país do mundo, abrigando uma grande diversidade de biomas e temperaturas, que variam de alguns graus negativos até níveis de calor dignos de desertos escaldantes. Não é exagero afirmar que o Brasil é um país com dimensões continentais, e alguns de seus estados são tão grandes quanto países inteiros, ou até mais que isso, como é o caso do Amazonas, uma das maiores subdivisões do mundo. Mas você sabia que o Brasil poderia ser ainda maior? Mesmo antes de ser um país independente, o Brasil controlou diversos outros territórios, ou esteve muito próximo disso. Esse é o caso, por exemplo, da província Cisplatina, que corresponde ao atual Uruguai, e que seria o pedaço de terra mais rico do Brasil, caso não tivesse se tornado independente. Hoje você vai conhecer 5 territórios que poderiam fazer parte do atual território brasileiro, e que mudaria de forma considerável o mapa do Brasil, bem como sua economia, cultura, história e, claro, sua importância geopolítica. Número 1. Uruguai. Começamos pelo já citado Uruguai, que provavelmente é o caso mais emblemático da lista. Primeiro, porque ele efetivamente fez parte do Brasil antes e depois do Grito do Ipiranga, sendo chamado na época de província Cisplatina. Essa história começa em 1816, quando Portugal decidiu invadir o atual território do Uruguai, iniciando um conflito que só se encerraria em 1821, com a completa anexação da província ao território brasileiro. Este evento se deu com a aceitação inicial dos uruguaios, quando da realização do Congresso Cisplatino. Algumas peculiaridades ficaram acordadas nesse congresso, como o uso do espanhol como língua oficial na nova província lusitana. No ano seguinte, o Brasil se tornou independente de Portugal e, assim, a província Cisplatina se desvinculou por completo do governo de Lisboa. Bem, na verdade, as coisas não seguiram exatamente dessa forma, uma vez que a capital, Montevidéu, logo liderou uma rebelião contra o governo brasileiro, contando com o apoio militar dos antigos voluntários reais, soldados leais a Portugal, que lutaram na campanha de 1816. Foi só depois de um cerco promovido pelos brasileiros, que duraria até 1824, que os uruguaios aceitaram fazer parte do Brasil. Essa situação, contudo, só se manteve até o ano seguinte, quando se iniciou a Guerra Cisplatina, que culminaria com a independência do Uruguai, garantida por uma intermediação da Grã-Bretanha. Se o Uruguai não tivesse se tornado independente do Brasil, ele não seria apenas o novo extremo sul do país, mas também o atual estado mais rico do Brasil. A província Cisplatina teria, na verdade, a população mais rica do país na atualidade, com um PIB per capita de R$120 mil, superando até mesmo o do Distrito Federal e sendo 10 vezes mais rico que o Maranhão, o atual estado mais pobre do Brasil. Além disso, o território uruguaio colaboraria com o PIB brasileiro em mais de 70 bilhões de dólares, algo que faria o Brasil superar a Itália atualmente como a 8ª economia do mundo e se aproximar bastante da França na posição seguinte. Mas, se o Uruguai realmente não tivesse se tornado independente, será que o espanhol continuaria sendo a língua falada na província e o Brasil teria 2 idiomas oficiais? Só nos resta imaginar. Número 2. Guiana, região do Pirara. O caso da Guiana, ou Guiana, é bastante conhecido e já foi até tema do vídeo mais visualizado aqui do canal, sobre a Guiana, o país que roubou um pedaço do Brasil. Essa contestação territorial é ainda mais antiga do que a do Uruguai, tendo suas raízes no início do século XIX. Nas décadas seguintes, desentendimentos entre o Brasil independente e as possessões britânicas na América do Sul levaram a sucessivas tentativas de se estabelecer as fronteiras entre os dois países. Algo que se tornou um completo fracasso. O principal ponto de discussão era a região do Pirara, uma área com mais de 30 mil quilômetros quadrados, maior que o estado de Alagoas.
A resolução do caso só se deu em 1904, com a arbitragem do rei Vítor Emanuel da Itália. De acordo com essa decisão, muito questionada pelos brasileiros, a Grã-Bretanha recebeu 20 mil quilômetros quadrados da região disputada, restando para o Brasil os 13 mil quilômetros do território a oeste do rio Maú, a fronteira natural. Ao abrir mão da maior parte desse território, o Brasil também perdeu uma grande quantidade de recursos minerais, que hoje são explorados pela Guiana Independente. É curioso pensar também que essa região contestada faz parte, na atualidade, da chamada Guiana Essequiba. Território esse também contestado, só que pela Venezuela. Será que o Brasil teria disputas territoriais com a Venezuela se a região do Pirara ainda fizesse parte do território brasileiro? Número 3. Guiana Francesa. Nota: tanto a pronúncia Guiana ou Guiana estão corretas. Desde o início do século XVIII, a parte do território atualmente correspondido pelas Guianas foi alvo de contestação entre portugueses e franceses. Por ser uma região densamente coberta por florestas, era difícil delimitar fronteiras claras entre os territórios de ambos os colonizadores. O Tratado de Utrecht colocou fim a algumas disputas. Porém, os termos acordados eram bastante ambíguos no que se refere a quais rios delimitavam as fronteiras entre as colônias portuguesas e francesas. Nascia aí a questão do Amapá, que só seria resolvida em 1900 por meio de uma arbitragem suíça. Se as reivindicações da França tivessem prevalecido, o Brasil perderia não apenas o atual estado do Amapá, como também o norte do Pará e do Amazonas. Ou seja, 500 mil de quilômetros quadrados ao todo. Contudo, a decisão final foi majoritariamente favorável ao Brasil. Só não foi uma vitória completa para o Brasil, porque o pleito brasileiro considerava um trecho de fronteira praticamente reta, ao norte das montanhas Tumucumaque. A arbitragem, contudo, decidiu usar essas montanhas como fronteira natural, situando a separação entre os territórios mais ao sul, fazendo com que o Brasil deixasse de possuir essa pequena região a partir de então. Número 4. Bolívia. Do ponto de vista geográfico, o caso da Bolívia é, sem dúvidas, o mais importante dessa lista. Eu também já falei desse tema aqui no canal, no vídeo O País que Tentou Fazer Parte do Brasil. Nesse vídeo você vai conhecer a história por completo, mas vale a pena fazer aqui um breve resumo sobre como o Brasil quase conseguiu sua tão desejável saída para o Oceano Pacífico, ainda no começo do século XIX. Sim, naquela época, o território, que hoje é a Bolívia, ainda tinha uma saída para o mar. Em 1821, as tropas de Simão Bolívar e Antônio José Sucre promoviam a independência de vários territórios espanhóis, desde a Venezuela rumando para o sul. Nessa época, os governantes do Alto Peru, território também conhecido como Província de Charcas, solicitaram a Dom Pedro I que invadisse seus territórios e os reclamasse para a coroa portuguesa, antes que os revolucionários republicanos o fizessem. Porém, antes mesmo que algo fosse feito nesse sentido, o processo de independência do Brasil tomou as atenções do príncipe português e futuro imperador, que abandonou as solicitações da Província de Charcas, a qual terminaria por ser a base da atual Bolívia. É certo que, caso o Brasil tivesse mesmo invadido os territórios do Alto Peru, sua área total teria crescido de forma substancial. Contudo, não é possível mensurar de quanto seria esse acréscimo territorial. As áreas que solicitaram a intervenção portuguesa representam apenas uma parte do atual território boliviano. A verdade, porém, é que, na sequência do movimento de independência protagonizado por Simão Bolívar, o território boliviano se expandiu de forma considerável. A Bolívia, da primeira metade do século XIX, contava com áreas que foram posteriormente cedidas ao Brasil, à Argentina e ao Paraguai. Ah, e a parte mais triste dessa história, para os bolivianos, foi a perda de sua costa no Pacífico para o Chile. Costa essa que, por pouco, não pertenceu ao Brasil. Mas, será que o Brasil manteria todo esse território após invadir a província de Charcas? Só nos resta imaginar. Número 5. Cabinda. E agora chegamos ao número 5 da lista, Cabinda. Mas calma, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns bônus. As possibilidades territoriais do Brasil vão além da América do Sul.
Na verdade, o Brasil, recém-independente de Portugal, se aventurou no colonialismo africano numa pequena região que hoje pertence a Angola, chamada de Cabinda. Essa província é um escravo angolano, separado do território principal do país por um pequeno corredor de terra que pertence à atual República Democrática do Congo, que liga este país ao Oceano Atlântico. Em 1827, por intermédio da Grã-Bretanha, o Brasil assumiu o Porto de Cabinda, que até então estava sob controle exclusivo português. Para tanto, o Império do Brasil determinou a criação da Divisão Naval do Leste, que ficaria responsável por controlar o pequeno território e por vistoriar os navios que saíssem do porto em direção ao Brasil. A ideia seria cumprir a determinação dos britânicos, que estipularam o ano de 1830 como a data limite para que o Brasil fizesse cessar o tráfico negreiro de uma vez por todas. Contudo, com o fim da Guerra Cisplatina, o Império do Brasil decidiu desmobilizar a Divisão Naval do Leste, entregando Cabinda de volta aos portugueses. Também, neste caso, é impossível saber qual seria o futuro desse território ultramarino brasileiro. Como praticamente todos os países africanos se tornaram independentes durante o século XX, é pouco provável que o Brasil mantivesse Cabinda até os dias atuais. Ainda assim, o mais certo é que esse território permaneceria sob domínio brasileiro por muito tempo. O fator que motivou a presença brasileira na África, ou seja, a escravidão, continuaria existindo no Brasil até 1888. Só que, em 1885, a Conferência de Berlim, realizada entre as potências imperialistas, determinou a cessão do citado corredor de terra ligando o território belga ao Oceano Atlântico, separando Cabinda do restante do território de Angola. Nessa situação, não faria sentido retirar o Brasil dessa província e devolvê-la aos portugueses, uma vez que a separação territorial selaria a separação colonial dos dois territórios. Pois é, se a história fosse apenas um pouco diferente, talvez Dom Pedro II tivesse participado da Conferência de Berlim, ao lado de Otto von Bismarck e de outros diplomatas europeus. Número 6. Bônus. Depois de termos citados os 5 territórios que poderiam ter mudado o mapa do Brasil e espalhado suas posses territoriais por outro continente, vale a pena citar, como bônus, outros 3 territórios ultramarinos que talvez pudessem entrar nessa lista. Estamos falando das ilhas de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, que hoje pertencem à Grã-Bretanha, mas que foram originalmente descobertas por navegadores portugueses entre 1501 e 1504. Bem, só pelo nome Tristão da Cunha já dá para imaginar quem foram os descobridores. Sim, a história desse conjunto de ilhas é tão antiga quanto a do Brasil. Porém, Portugal não se interessou por colonizar esses territórios de forma permanente. Assim, a Grã-Bretanha consolidou o seu domínio sobre as ilhas entre os séculos 17 e 19. Agora, se o Reino de Portugal resolvesse colonizar essas ilhas e mantê-las consigo por todo o período colonial, será que elas poderiam fazer parte do território brasileiro após sua independência? Bem, podemos usar o exemplo do Atol das Rocas para ilustrar esse ponto. Esse atol foi descoberto pelos portugueses em 1504 e nunca foi formalmente cedido para o Brasil após sua independência. Porém, por sempre ter sido considerado parte do território brasileiro, como todas as demais posses portuguesas ligadas à América do Sul, o Atol das Rocas passou ao controle imediato do recém-criado Brasil. Esse atol fica a 267 quilômetros de Natal, mas há um exemplo ainda menos conhecido, o das ilhas de Trindade e Martim Vaz, os territórios mais isolados do Brasil. Essas ilhas também pertenciam a Portugal, mas foram automaticamente cedidas ao Brasil com a independência. Muitos brasileiros até se esquecem que essas ilhas pertencem ao Brasil e que quase caíram nas mãos dos britânicos. Pois é. Ok, mas o arquipélago de Trindade e Martim Vaz fica a 1.200 quilômetros da costa do Espírito Santo, enquanto que a ilha de Ascensão fica a 2.500 quilômetros da costa da Paraíba e Tristão da Cunha fica a 3.500 quilômetros da costa de São Paulo. Se parece absurdo o Brasil ter um território ou alguns territórios tão distantes, considere o caso da Ilha de Páscoa ou Rapa Nui, que pertence ao Chile. Essa ilha era habitada por povos polinésios séculos antes da chegada dos primeiros europeus, os holandeses, em 1722. Em 1888, a ilha foi anexada pelo Chile,
mesmo se localizando a 3.700 quilômetros de distância de sua costa. Além do Chile e Reino Unido, alguns outros países como França, Estados Unidos e Austrália também possuem territórios a milhares de quilômetros de suas costas. Por isso, não é um absurdo imaginar que, de alguma forma, Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha poderiam fazer parte do território brasileiro na atualidade. Como citado no início, aqui vão alguns mapas alternativos do Brasil, caso a história tivesse tomado outro rumo. Neste mapa, vemos o Brasil com os territórios do Alto Peru, atual Bolívia, e uma costa no Pacífico. Em seguida, adicionamos a província Cisplatina e agora adicionamos a ilha de Ascensão. Ou, por que não também, a ilha de Santa Helena e Tristão da Cunha. E agora, a Guiana Francesa e a região do Pirara. E pronto, esse seria o mapa do Super Brasil, com todos os territórios aqui mencionados. E com uma costa no Pacífico, não é absurdo imaginar que o Brasil poderia até mesmo ter passado à frente do Chile e anexado a ilha de Rapa Nui também. Com esse mapa, esse novo Super Brasil seria lar de vários outros povos nativos e teria mais fusos horários que os Estados Unidos. Palavras finais. Como seria o Brasil de hoje se todos, ou pelo menos alguns desses territórios fizessem parte de seu território? Bem, é impossível responder essa pergunta de forma precisa. O que dá para imaginar é que, provavelmente, o Brasil não conseguiria manter todas essas províncias e acréscimos territoriais por tanto tempo assim. As diversas ondas de independência que varreram o mundo nos séculos XIX e XX e as pressões da ONU para a descolonização certamente levariam o Brasil a abrir mão de parte ou de todos esses territórios, principalmente Cabinda na África. Porém, ainda que se tornassem independentes, essas regiões teriam mudado e muito a história brasileira, por conta de fatores econômicos, políticos e culturais. Os recursos minerais da Bolívia e do sul da Guiana Francesa e a capacidade agrícola do Uruguai, as possibilidades do comércio africano e mesmo a importância geopolítica das ilhas do Atlântico teriam um peso enorme no desenvolvimento do Brasil. Ainda assim, essa reflexão nos leva também a uma provocação. Será que o Brasil precisaria contar com essas possíveis posses territoriais para se desenvolver? Ou seu extenso território atual já não seria o suficiente para transformá-lo em um dos países mais ricos do mundo? E aqui estão 2 vídeos relacionados. Conheça os 9 países que o Brasil não reconhece, incluindo um país muito rico e aliado dos Estados Unidos. Qual será esse país? É só clicar no vídeo que vai aparecer na tela agora e assistir, ou então essa outra opção aqui sobre como o Brasil poderia imitar o sucesso da cidade mais rica da Ásia e criar uma Singapura brasileira. Qual cidade brasileira poderia replicar esse feito? É só clicar na tela agora e assistir.